Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma transmissão das atividades doutrinárias da Casa da Fraternidade. Bom dia, Limiro. Meu amigo, como vai? Tudo em paz, graças a Deus. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui o... Pois é, nos preparamos, nos organizando para poder fazer ao vivo, aí está ótimo. Aí, ao longo do trabalho, a gente vai observando e corrige o que for necessário. Meu irmão, já tem algumas pessoas online, estamos aguardando, mas vamos ler uma mensagem aqui do livro Sementes de Felicidade. Em seguida, nós faremos a oração para darmos início à nossa atividade de hoje. Combinado. Ok? Vamos começar, então. Tudo pode acontecer. Você deve se preparar para resolver tudo e qualquer problema que apareça. Não pense que pode cair numa situação sem saída. Não pense que pode cair numa situação sem saída. Mantenha a cabeça fria. Nas horas de dificuldade, reflita. No seu cérebro aparecerão as consolações encaminhadas pela providência divina. Calma. Há sempre uma saída. Tudo corre normalmente para os que sabem que nada vem para prejudicá-lo. Eu acho que tem tudo a ver com a fé. Vamos lá. Então, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa palestra. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque aqui estamos. Rogar aos bons espíritos que nos acompanhem nessa tarefa. Orando, Senhor, a prece que já Jesus nos ensinou. Daremos por iniciada a tarefa do nosso irmão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, meu irmão, você vai falar até umas 9h40, 45 por aí. Eu vou me retirar da frente da câmera aqui. Quando eu retornar, a gente aí já está próximo do encerramento, aí a gente vai ver as perguntas que as pessoas enviarem. Inclusive, aqueles que tiverem perguntas, já podem começar a enviar as perguntas, para que no finalzinho a gente possa conversar sobre elas. Fique à vontade, o espaço agora é seu. Limiro, deixa eu fazer algo que eu esqueci. Limiro é um trabalhador do movimento espírita, eu havia esquecido de apresentar. Muito embora você na Casa da Fraternidade já é conhecido, você já fez várias palestras na Casa da Fraternidade, e agora está também conosco nessa nova modalidade, nas palestras online. Fique à vontade. Obrigado, Luiz, e eu agradeço o convite e a presença de todos que, nesse instante, estão conosco dentro desse novo universo, né? Nós estamos aprendendo a nos reinventar. E as palestras virtuais são meio de continuarmos a propagar a doutrina espírita e de conversar com o nosso público a fim de que prossigamos as nossas atividades. E o tema que nós escolhemos para esta manhã tem a ver com a nossa prática cotidiana, a fé. Então, nós começaríamos perguntando se todo religioso é um homem de fé. Nós vemos, nesses instantes especialmente, as manifestações todas que se apresentam em relação à necessidade de acreditar em alguma coisa. Mas em que será que nós realmente acreditamos? Será que nós estamos dentro de uma fé que nos leve a um processo de serenidade, de aceitação, de compreensão de tudo isso que está acontecendo, ou
a nossa fé anda meio que fraquejando. Então, nós começaríamos fazendo uma reflexão a respeito do próprio conceito de fé. A fé como crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constitui um culto. Essa é uma definição, digamos assim, clássica, né, que, de um modo geral, as religiões trabalham. De minha parte, eu acredito que a fé, ela é produto muito mais de uma iluminação interior. As pessoas vão acreditar em algo que está dentro do seu coração. É uma forma do indivíduo encarar a própria vida. Até aqueles que dizem que não têm fé, eles acreditam em alguma coisa, e a sua crença é não ter fé. É um conceito um tanto quanto vago, porque as pessoas, todo mundo acredita em alguma coisa. Depende da força que se tem naquela fé e de como se vai conduzir essa fé. No Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar em vários momentos a necessidade de acreditar em alguma coisa. E o próprio Jesus, quando operava as curas, quando promovia toda aqueles chamados milagres que as religiões tradicionais chamam de milagre, ele sempre ressaltava às pessoas o que é que as pessoas queriam, ou seja, qual era a fé daquelas pessoas. As pessoas acreditavam em alguma coisa. E em várias ocasiões, Jesus pontuou a sua intervenção dizendo, a tua fé te curou. Então, a fé, ela está muito ligada à civilização humana desde os primórdios. Aliás, Kardec registra isso no Livro dos Espíritos, e Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai nos falar das crenças espiritualistas da antiguidade, como na Grécia, no Egito, na Índia, na Gália, onde havia todo um culto direcionado para uma crença nessa transcendência, nesse mundo além do mundo material. Então, nós vamos encontrar na história da humanidade os homens sempre se relacionando com a fé. Agora, que tipo de fé nós estamos abrigando dentro de nós é o que se vai perguntar. Porque ela está ligada a um processo também de confiança no que nós podemos obter professando aquela fé. Então, é necessário que nós tenhamos clareza naquilo que nós estamos acreditando. Então, o poder da fé que se manifesta em todas as épocas da humanidade. Praticamente todas as religiões se baseiam no poder da fé e mostram os resultados dessa fé como uma comprovação de que aquela crença é válida, de que aquela crença é verdadeira. Então, quais são os critérios que, por exemplo, a igreja usa para alçar à condição de santo os seus seguidores? A condição é o resultado daquela fé. Quando um indivíduo é canonizado, é levado à condição de santo, é necessário que se comprove o chamado milagre. E aí faz-se até uma verificação científica, porque uma junta de especialistas vai analisar aqueles fatos em si para atestar se eles são verdadeiros ou não, se aquele chamado milagre realmente aconteceu. Mas essencialmente é o poder da fé. Nós tivemos aqui, por exemplo, na canonização de nossa irmã Dulce, pelo menos dois casos de cura que não foram explicados pela ciência. A ciência médica não conseguiu explicar, então atribuiu-se a isso o poder da intervenção desse espírito chamado Irmã Dulce na melhoria física desses indivíduos. E é dessa maneira que muitos de nós conduzimos a nossa fé.
nós acreditamos naquilo que nós vemos resultados. Quando não vemos resultados, muitas vezes nos desencantamos e resolvemos até abandonar aquela fé que nós dizíamos professar. É necessário que nós estejamos conscientes disso que nós estamos fazendo para que não venhamos a fraquejar nesta fé. Nós não podemos sustentar uma fé dentro de critérios pouco consistentes. E é isso que nos remete aqui a uma análise da chamada fé espírita. Então, Kardec, desde o início, desde quando nos trouxe a codificação do Espiritismo, ele chamou a atenção para a necessidade de raciocinar sobre a fé. Eu, de minha parte, não sou muito favorável ao termo fé raciocinada, porque eu acho que a fé é resultado de uma certeza interior. Eu vou contar aqui um breve caso que pode servir para ilustrar isso. Há um tempo atrás, um cientista, um pesquisador da área médica esteve aqui em Salvador, há muitos anos atrás, e ele era considerado uma das maiores autoridades da sua área. Era um homem dedicado à investigação, à ciência, ou seja, ao raciocínio lógico. E esse professor que trouxe esse cientista até Salvador, o apresentou a uma turma de estudantes de medicina, que foram assistir aquela palestra para se ilustrar a respeito daquele tema que aquele cientista estava trazendo como até novidade, descobertas que ele tinha feito. E aí, ao final da palestra, o professor chamou um grupo de alunos e disse, olha, você está vendo ali aquele cientista, aquele homem que é dedicado à investigação, que trabalha com raciocínio lógico, que todo o seu universo está voltado para o que é racional. Pois fiquem sabendo que ele faz parte de uma seita lá nos Estados Unidos, e dentro dessa seita os indivíduos se cadastram, fazem uma ficha de inscrição e contribuem mensalmente para ter um lugar garantido no céu. É claro que os estudantes, espera aí, professor, o senhor está brincando com a gente, não é possível uma coisa dessa. O homem é um cientista, como é que ele vai acreditar? Diz, pois é, mas acontece isso mesmo. E aí, disse, olha, faça o seguinte, vão perguntar a ele, mas não em tom de brincadeira, de gozação. Perguntem a ele sobre essa seita da qual ele faz parte, como se estivessem interessados em participar daquele grupamento religioso. E assim fizeram os estudantes. Professor, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais a respeito dessa sua crença aí, que o senhor faz parte, aceita. E aí, como eles mostraram uma certa seriedade, um interesse vivo em participar daquilo, o professor, o cientista, aquele homem dedicado unicamente ao racional, abriu a pasta, mostrou já os formulários e começou a explicar como fazer para aderir àquela seita e começar a fazer os pagamentos mensais que ele já fazia e tantos outros também faziam. Então, para a gente ver que a fé, ela pode estar ligada a uma coisa racional, mas, essencialmente, é uma crença interior, uma crença íntima. Às vezes a gente fica impressionado com o fato das pessoas, mas será possível que, diante de uma racionalidade, de uma objetividade, que crenças como a doutrina espírita traz, não é possível simplesmente se render a esses argumentos e passar a seguir aquele argumento? Não. Porque o indivíduo pode ter uma série de interesses, o seu coração pode estar voltado para um outro tipo de prática. Ele é uma pessoa absolutamente racional, mas ele pode muito bem se dedicar a uma crença dogmática e ritualística. Não há nenhum impedimento nisso. Por isso que Kardec, lá no livro Obras Póstumas, chega a afirmar
que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Por quê? Porque os princípios que a doutrina espírita professa, todos esses enunciados que o Espiritismo traz, mais cedo ou mais tarde começarão a fazer parte do geral das crenças humanas. Não vamos esquecer que princípios como a reencarnação, a interação entre o mundo material e o mundo espiritual, no caso a mediunidade, foram sendo subtraídos de algumas religiões apenas porque não atendiam aos interesses de determinados comandantes daquelas crenças. A reencarnação já esteve dentro do seio das religiões tradicionais, mas, por algum motivo, não cabe aqui nos analisarmos isso, foram retirados, foram suprimidos. E, pelo andar das investigações científicas, pela evolução do próprio pensamento humano, lá um dia nós vamos ter o retorno desses princípios que a doutrina espírita tão objetivamente, tão claramente professa no seio das variadas crenças religiosas. É a nossa visão. Então, voltando à questão da fé, a fé cega, essa fé dogmática, ela vai estar sempre em choque com a razão e com os acontecimentos da vida. Nós temos uma pessoa próxima que está dentro de uma dessas religiões, eu não gostaria de nominar aqui nenhuma religião para não parecer algum tipo de discriminação, nem de restrição a essa ou aquela crença, né? Essa pessoa, ela é uma médium, nos cultos dos quais ela participa, ela vê os espíritos, mas quando ela vai relatar às pessoas que estão ao seu redor, que fazem parte da mesma crença, da mesma congregação, ela é sempre reprimida, dizendo que aquilo é coisa do demônio, que o demônio está tentando enganar ela e fazer com que ela se desvie da religião. Então, a gente ainda tem essas visões dogmáticas e muito pouco práticas, porque não é porque você reprime a mediunidade que ela vai deixar de existir. Não é porque você diz que a reencarnação não existe que ela vai deixar de existir. É como o Sol, ele pode estar obliterado pelas nuvens, a gente pode estar num dia absolutamente chuvoso, mas acima da Terra o Sol sempre brilhará. Ele está lá, a Terra gira em torno dele. Então não há como nós imaginarmos como nos tempos antigos, os egípcios tinham um deus para o dia e tinham um deus para a noite. Tinha um deus para o sol e tinha um deus para a lua. Quando o homem não consegue entender os princípios da natureza que estão regendo as coisas do universo, ele procura explicações, às vezes, dentro de uma visão um tanto quanto fantasiosa, parabólica. Então, tudo isso nos leva àquele conceito de que, quanto mais acesso às informações fidedignas, verdadeiras, maior será a nossa liberdade. Não porque nós nos desligamos dessa ou daquela religião, mas porque nós passamos a ter liberdade para pensar, para raciocinar e, principalmente, para agir sobre esse mundo no qual nós estamos inseridos. Não existe angústia maior para o indivíduo quando ele se sente perdido. Veja o que está acontecendo agora nesses tempos atuais. Nós estamos diante de uma pandemia jamais experimentada antes pelo mundo contemporâneo. Claro que já tivemos outras grandes pestes, né? A peste bubônica, a peste negra, mais passado ainda, e mais agora, há 100 anos atrás, a febre, a chamada gripe espanhola, que dizimou milhares, milhões de pessoas no mundo, né? Mas, em tempos modernos, do século XX para cá,
né? Essa, sem dúvida, foi a pandemia, primeiro, de maior alcance mundial, embora não seja tão mortal, tão mortífera como foi, por exemplo, a gripe espanhola. Até porque naquela época não havia vacinas e o conceito de saúde sanitária que havia, que hoje existe com as descobertas científicas, simplesmente não existia. As pessoas, na verdade, ficavam tateando na experimentação, na sombra, para encontrar, finalmente, o motivo de tão grande contágio, que era justamente a falta de proteção na hora dos seres humanos se relacionarem uns com os outros. Talvez por isso essa gripe espanhola tenha sido tão abrangente e tenha infligido um sofrimento tão grande à humanidade naquela época, lá 100 anos atrás. Hoje, os conceitos a respeito da situação sanitária são bem mais elevados. Nós temos cientistas em várias partes do mundo trabalhando com muito ardor, com muito afinco, para a descoberta da cura, de uma vacina que possa fazer com que a vida do planeta volte a uma certa normalidade. Mas, como tudo acontece no mundo, Deus permite que nós experimentemos essas situações como essa que nós estamos vendo agora, para nós podermos aprender. Nós estamos aprendendo pela ciência e temos também uma grande oportunidade de aprender como seres humanos, como espíritos em evolução que somos. Nós estamos num planeta de expiação e provas, então já denota o nível em que nós nos encontramos. A Terra ainda não é aquele mundo para lá de avançado, aquela maravilha toda. Nós estamos num planeta em que ainda vige muito mal, ainda vige muito egoísmo, ainda vige muito orgulho, vaidade, ambição. Olha só como o mundo estava caminhando, né? E ainda vemos situações como, por exemplo, pessoas que deveriam estar dando um bom exemplo e estão, de repente, se dedicando a desviar recursos e situações que não poderiam, não deveriam estar acontecendo. Imagine como é que um indivíduo recebe a atribuição da própria sociedade de cuidar da saúde da população e se aproveita da situação para retirar benefício próprio. É uma coisa impensável, né? Então, é necessário que nós aproveitemos essa oportunidade para aprender, para sermos seres humanos melhores. O pânico que se estabelece em situações como essa também é de se notar, da gente até fazer um comentário, porque boa parte dessas pessoas que entram em pânico não tem essa perspectiva de imortalidade e de continuidade que, por exemplo, a doutrina espírita nos traz. Tem uma história que o nosso amigo André Peixinho contou, uma dessas lendas do mundo antigo, na qual um filósofo chamado Nasruddin, caminhando pelo deserto, teve um encontro com a morte. E aí, reconhecendo essa morte, ele perguntou: para onde vais? E a morte respondeu: eu vou àquela cidade porque tenho uma missão de ceifar a vida de 100 mil pessoas com uma peste. Aí o Nasruddin perguntou: mas não tem outro jeito? Eu disse: não, chegou a hora, eu recebi essa determinação e eu vou ter que cumprir a missão que me foi dada. E partiu. Tempos depois, Nasruddin encontra a morte e pergunta a ela: e então, como foi a sua missão naquela cidade da qual você me falou? E ela disse: olha, a peste matou 10 mil pessoas. E aí o filósofo disse: bom, então aquela informação que você me deu não foi fidedigna, você disse que ia matar 100 mil pessoas, e só foram 10 mil? Eu disse: não,
efetivamente morreram 100 mil. 10 mil da peste e 90 mil de medo. Então, para a gente ver como os seres humanos ainda não aprenderam a raciocinar, a ver a si mesmos como um ser em continuidade, um ser em continuação. E é esse um dos requisitos, uma das ferramentas que o Espiritismo nos traz, porque nos permite raciocinar sobre a fé e qual será o nosso futuro. Quando nós imaginamos que o nosso futuro termina no túmulo, por exemplo, para onde nós vamos? Nós resumimos a nossa vida a tentar amealhar coisas, formar patrimônio, fazer uma família, ter uma profissão, até ser um bom exemplo para as próximas gerações, mas o que é que nós aproveitaremos, por exemplo, do que nós somos? Pietro Baldi, no seu conceito de reencarnação, vem nos dizer que a natureza ela trabalha com o princípio da utilização plena dos recursos. Ora, um indivíduo que, formando a sua vida durante a sua existência, quando ele chega no auge da sua capacidade de produção de conhecimento, de profusão, de difusão até daquilo que ele conseguiu amealhar em termos de informação, de descobertas científicas, artísticas, e, enfim, de todos os campos da vida, ele morre. E para onde vai todo esse patrimônio que ele arrecadou? Ele pode muito bem escrever livros, mas a quantidade de livros que, por exemplo, ele possa ter escrito nunca vai abranger todo o conhecimento que ele conseguiu arrecadar durante a sua vida. E aí ele morre. Vai para onde essa informação? Então, o conceito de Pietro Baldi é o próprio indivíduo quem vai se aproveitar desse patrimônio que ele formou numa próxima ou nas próximas encarnações. Nada se perde, porque até o conceito de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nós estamos em permanente transformação. Então, a doutrina espírita vem nos trazer esse conceito de uma fé que pode ser pensada, refletida. Ninguém precisa chegar diante da doutrina espírita, do conhecimento, e imaginar que, olha, a reencarnação, mas eu não acredito em reencarnação, assim, qual é o problema? Contanto que você consiga pautar a sua vida dentro de um princípio de retidão, de autotransformação, de autorreforma, aquilo que você diz que não acredita não tem grande importância, porque ninguém vai ficar ofendido por causa disso. Kardec nunca se ofendeu com nenhuma das contestações que foram feitas desde o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Tanto assim que, na segunda edição do Livro dos Espíritos, e também durante toda a existência, os 11 anos de publicação da Revista Espírita, ele respondeu aos questionamentos sem se mostrar admoestado porque alguém não concordava com as ideias dele. E é assim que a doutrina espírita tem que pautar, é assim que nós espíritas precisamos fazer. Que as outras pessoas sejam dogmáticas, que não consigam aceitar o que nós pensamos, é problema delas. Agora nós temos o compromisso com a verdade. E a verdade nós precisamos entender que cada um tem a sua. Nós não vamos pretender impor a nossa verdade, a nossa vontade a quem quer que seja. Isso é uma coisa absolutamente incoerente. Porque senão nós estaríamos desrespeitando os seres humanos que estão em contato conosco. Então nós precisamos ter essa abertura de pensamento. É claro, de repente a gente lamenta que uma pessoa pense dessa ou daquela maneira, mas fazer o quê? Nós não podemos entrar na cabeça do sujeito para mudar tudo, pegar uma chavinha lá, girar e fazer com que ele concorde conosco. Ele continuará sem concordar conosco e nós continuaremos também com a nossa forma de pensar. Kardec vai dizer que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é isso que o Espiritismo nos propõe. Ter aquela fé na qual nós possamos encarar a razão sem fraquejarmos. Se vem uma argumentação,
Nós precisamos estar preparados para isso. Agora, como se preparar? Como ter essa capacidade crítica frente ao conhecimento? Como nos posicionarmos até em frente ao que os profitentes do Espiritismo nos trazem? Porque como o Espiritismo não tem uma estrutura hierárquica que possa, por exemplo, obrigar alguém a ficar em silêncio, né? Tem algumas crenças nas quais as autoridades máximas determinam o que as pessoas podem ou não podem falar. Dentro do Espiritismo não há isso. Qualquer pessoa pode dizer o que bem lhe aprouver. E a forma que nós temos de nos situarmos diante dessas informações é, primeiramente, nos informarmos. Então, ler as obras básicas, claro, o sujeito não pode se dizer simpatizante ou espírita se ele não conhece minimamente aquilo que ele diz que é simpatizante, que ele está seguindo. Ir para o centro, sentar lá e ouvir uma palestra, não significa que o indivíduo virou espírita. Ele pode ser simpatizante, ele pode gostar das palavras que são ditas ali, mas se ele não coloca em prática, especialmente os ensinamentos que a doutrina traz, ele estará perdendo uma grande oportunidade diante desse conhecimento que é a doutrina espírita. Então é necessário, além do conhecimento, a nosso ver, o outro grande pilar de convivência com a doutrina espírita é a autotransformação. Ninguém pode se dizer espírita se ele permanece orgulhoso, egoísta, vaidoso, ambicioso, prejudicando, fazendo tramas para prejudicar alguém, tentando roubar o espaço do outro dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, tentando impor a sua vontade autoritária dentro da família. Isso não é espiritismo, isso não é ser espírita. Não se trata do indivíduo virar uma pedra de um peso de porta. Não é isso. Nós precisamos exercitar o nosso senso crítico o tempo todo. Mas dentro dessa crítica, precisa ter também a autocrítica. É o conhece-te a ti mesmo. Saber o que somos, saber o que podemos fazer, sabemos até onde podemos ir. E isso só se faz ganhando conhecimento e se preparando para esse processo de autotransformação. Minha gente, é necessário um reforço enorme da nossa fé para mudar. Porque nós temos uma resistência tremenda em mudar. Porque boa parte de nós acredita que nós estamos absolutamente certos a respeito de tudo. Então, se alguém chega e nos diz, olha, você precisa mudar em determinado ponto, você precisa se transformar. Não, que jeito, de jeito nenhum. As pessoas é que têm que mudar ao meu redor. Eu permaneço onde estou, eu sou assim, e quem quiser que me aguente do jeito que eu sou. Não é uma postura que nós possamos sustentar, porque, em verdade, o Espiritismo deve servir para uma transformação interior, e não apenas nos ilustrar em termos de conhecimento. Eu posso ter o maior conhecimento sobre mediunidade, sobre o perispírito, sobre o mundo espiritual, como é que as coisas funcionam lá. Eu posso escrever até livros. Mas se eu não estiver disposto a mudar interiormente, aquela minha crença, na verdade, é uma crença verniz. Não avançou muito dentro da própria comunidade, e as pessoas vão me observar. Ah, peraí, você não é espírita? Quem é que nunca ouviu isso na vida? Você não é espírita? Por que você está fazendo isso? É o questionamento que a gente recebe, minha gente, a todo instante. É impressionante. Então, é o compromisso que nós precisamos ter conosco mesmo, porque tem uma frase que é atribuída não sei se é Teresa de Calcutá, não me lembro o autor, ou a Francisco de Assis, diz o seguinte: cuida da maneira como vives, porque a tua vida
pode ser o único evangelho que o teu irmão lê. Então, partindo desse princípio, por menos influência que nós tenhamos dentro da comunidade, dentro da sociedade, nós passamos a ser os exemplos. Dentro de casa, nós somos os exemplos dos nossos filhos. No trabalho, nós somos exemplo para o nosso colega. E veja como funciona. Aqueles colegas que são mais dedicados, os profissionais que colocam a sua vida, estão predispostos sempre a ajudar as pessoas, a cumprir a função com competência, com profissionalismo, eles recebem um outro olhar, é aquele olhar de admiração. Da mesma forma, dentro da família. Nós nos lembramos dos nossos antepassados de que maneira? Aqueles que foram muito sem muito tato para lidar com as pessoas, são lembrados, meu avô, meu pai, minha mãe, era uma pessoa boa. Quando a gente quer dourar a pílula, tem outras pessoas que simplesmente execram os seus antepassados. Mas a gente não tece maiores comentários, mas quando o indivíduo deixa um bom exemplo, poxa, que saudade eu tenho daquele meu ancestral, do meu avô, do meu pai. É uma coisa que mexe com o coração das pessoas. Então, nós precisamos ter esse tipo de consciência de que a nossa vida importa grandemente da forma como nós nos conduzimos perante a vida. Então, é necessário que a doutrina espírita, a gente não fique apenas na doutrina, mas que a doutrina entre em nós, como forma de nos... de que esse conhecimento não fique apenas na superficialidade, que ele possa verdadeiramente ser aproveitado dentro dessas encarnações. Então, em linhas gerais, nós precisamos, era o que nós tínhamos para trazer, e eu gostaria de fazer um encerramento aqui, Luiz, trazendo um pequeno poema. Eu, de vez em quando, tenho algumas crises poéticas, viu? Então, eu andei um tempo aí, eu não sei se você sabe, mas eu faço parte da equipe do programa Voz do Espírito, que é veiculado todo sábado na Rádio Cruzeiro. Aliás, convido a todos os nossos amigos que nos assistem agora a assistir o sábado, das 8 às 10 da manhã, na Rádio Cruzeiro. Pode ser escutado pela internet, né? Então, é um programa patrocinado de iniciativa da Federação Espírita da Bahia, com o apoio da Sociedade Ola. A Voz do Espírito, 8 às 10 da manhã, sábado, na Cruzeiro AM 590. Então, dentro desse nosso trabalho que a gente faz lá na rádio, eu compus alguns cordéis. E um deles eu gostaria, porque ele está relacionado ao tema da manhã, eu gostaria de trazer como forma de concluir a nossa palavra na manhã de hoje. Pode ser? Ok. Seu moço, me diga lá se é grande a sua fé. Não precisa ajoelhar, só me diga como é. Fé de mais e fé de menos, todo mundo tem a sua. Faz promessa para alcançar tudo que aqui não possua. Tem reza pedindo dinheiro, conforto e posição. Solteira querendo marido para fugir da solidão. Se a saúde não vai bem, pede para logo sarar. Sofrimento é castigo que ninguém quer aguentar. Agora, na pandemia, é aquele Deus nos acuda. Muita gente de mãos postas pedindo ao Pai uma ajuda. Mas será que Deus está sempre à disposição? Pronto para atender pedido de multidão? Tentando dar um jeitinho na vida do cidadão? Pedir até que pode, é direito que todos têm. Agora, se vai conseguir, são outros 500 também. A vida é aprendizado, todo mundo tem o seu. As dores que nos atingem são as lições que Deus nos deu. Se o sapato está apertado e a barriga começa a roncar, é preciso ter fé em Deus
e nele sempre confiar, sabendo que o Senhor saberá recompensar. Ter fé não é aceitar tudo que se anuncia, carece raciocinar sobre aquela teoria. Assim é o Espiritismo, que alia a fé à razão e mostra tintim por tintim, com clareza e correção, a grande justiça de Deus. Não existe armação. Se hoje a dor nos visita, é para nos fazer crescer, deixar de fazer besteira e um bom rumo escolher. O cabra inteligente pode a crença debater. Ter dúvida é natural, ter certeza no que crê. Acreditar cegamente é coisa que eu não aceito. Todos têm que analisar, sem dogma ou preconceito. A fé assim fortalece e se tira bom proveito. Agora, para terminar, vou te fazer um convite. Lê os livros de Kardec, depois pense e medite. A razão fará que o homem realmente acredite. Muito bem. Pois é, Lemiro, nós tivemos aqui alguns comentários, né? Teve algumas contribuições, teve pergunta que você acabou respondendo durante a palestra, mas vamos ver aqui o que podemos ainda ver. Estou à disposição. O Jaime botou, bom te ver, amigo, mas há espíritas com muito medo também da pandemia. Pois é, né? Com certeza. Falando já de recebi fé, né? algumas solicitações dessa. Aí, Everaldo Cosme, o nosso companheiro de trabalho, a fé raciocinada, pensada, se diferencia da fé cega, imposta ou não. Ele fala se tem diferença, né, da fé raciocinada ou da fé cega imposta. Ou cega e imposta, né? A fé dogmática ela é sempre imposta, né? Não existe discussão. Ou você acredita, ou você, na verdade, é expurgado daquela fé. Você é excomungado. Não vira profitente daquela religião. Pois é. Sueli, na verdade, Hermógenes está perguntando, o que é milagre segundo o Espiritismo? Falando em fé, né? Pois é, milagre é um fato ainda não explicado pela ciência, na definição do próprio Kardec. Quando a ciência explica esse fato, deixa de ser um milagre. O que acontece é que a investigação científica, muitas vezes, não caminha dentro de critérios, de métodos que possam confirmar a intervenção do mundo da transcendente, do mundo transcendente no mundo físico. O que é uma cura mediúnica? Não é um milagre. É um processo previsto nas leis de Deus, no qual o médium, que é um agente de mudança, de transformação física ali naquele momento, tem a capacidade de se situar dentro da própria lei de Deus e poder transformar, fazer essa operação de cura que as pessoas necessitam. Ok. Roberta, ela faz uma pergunta interessante. Ela bota assim, quando uma pessoa pede com fé uma melhoria na vida e não acontece, o que significa? É porque não foi a hora certa? Não foi a hora certa ou o indivíduo está necessitando daquela experiência como aprendizado. Então, pedir a gente pode, não tem problema. Agora, todos nós reencarnamos com uma programação de aprendizado. Então, muitas vezes o que nós pedimos ainda não é o ideal para que nós cresçamos naquela encarnação. Então, aquele objetivo não é alcançado. Muita gente pede saúde, por exemplo. Mas será que o indivíduo está adotando uma postura saudável em termos emocionais, psíquicos, de relacionamento com o outro? É o que nós precisamos nos perguntar. Pois é, amigo. Algumas pessoas aqui fizeram também alguns elogios, né? Inclusive Lisiane, ao cordel, a poesia que você nos trouxe. O nosso companheiro Carlos Dória, ele estará conosco aqui no próximo sábado. Ele faz o seguinte, bom dia,
quero pensar, não, o que pensar das pessoas que querem impor sua fé aos outros, inclusive dentro da família? Bom, é uma postura que nós só podemos lamentar, embora não possamos interferir diretamente nessas pessoas. A postura que nós, espíritas, precisamos ter é, de, em primeiro lugar, de muita aceitação, de muita tranquilidade. Eu tenho como postura, como atitude individual, não buscar uma contestação, porque em muitos casos não adianta você estabelecer um debate, uma discussão, porque vai terminar acirrando os ânimos e criar uma área de atrito que pode ser insuperável. Então, o indivíduo tem aquela crença dele, deixa que ele permaneça, ele não está feliz com aquilo, que ele permaneça com a crença dele, a gente não precisa impor a nossa a ninguém. Agora, se chegar a um determinado ponto e que nós vejamos que o indivíduo já está também passando dos limites, eu acho que aí você diz, não, peraí, aí a gente para de conversar agora porque você está começando a me desrespeitar. E isso aí eu não posso permitir que você faça comigo. Eu estou respeitando você, você também tem que me respeitar os meus pontos de vista. Então, é por aí que eu acho que a gente tem que sair negociando. Jogo de cintura. Não dá para ficar duro o tempo todo, né? Pois é. Como dizia a minha avó, dois duros não constroem um muro. Então... É isso. Tem só mais uma pergunta para a gente encerrar. A pessoa, Georgina, pergunta: o que você pode dizer para as pessoas que ficam em pânico com essa pandemia? Que tenham fé e tenham tranquilidade. Em primeiro lugar, a situação é passageira. A própria ciência materialista está dizendo que é passageira. Nós estamos passando... Não é a primeira, né? Pois é um momento difícil, não vamos negar isso. Mas ele não vai perdurar para sempre e nem vai dizimar a humanidade. O que nós temos, olhe os números, se nós fizermos uma comparação, por exemplo, só com a gripe espanhola e a gripe, o coronavírus. A gripe espanhola, minha gente, só no Brasil, matou mais de 45 mil pessoas. E no mundo todo foram 20 milhões de pessoas mortas. Nós temos hoje que não chega nem perto desses 20 milhões de mortos no mundo todo. E aqui no Brasil, infelizmente, né, nós estamos vivendo uma situação complicada, mas não vamos chegar a esses 45. E note que a gripe espanhola, pelas próprias dificuldades que havia até então de deslocamento das pessoas, não chegou ao país todo. Ficou muito mais concentrada lá em Rio, São Paulo, os estados daquela região sul-sudeste. Então, a situação hoje já se apresenta de uma maneira bem mais favorável. Isso precisa funcionar para nós como uma função de esperança, um sinal de esperança. Na verdade, espíritos imortais que somos, por mais que nós morramos o corpo físico, permaneceremos como espírito e voltaremos numa outra encarnação, se assim for necessário para o nosso aprendizado. Com certeza. Meu amigo Limiro, eu quero lhe agradecer, em nome da Casa da Fraternidade, lhe dizer que em breve você estará de volta, com certeza. E nesse momento nós vamos fazer o encerramento. Você tem uns 5 minutos para que você possa dizer alguma palavra final que deseja e em seguida fazer a nossa prece final para encerrar. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a companhia desses tantos amigos que estiveram conosco até agora e dizer que estou à disposição, se assim vocês quiserem. Muita paz a todos. Amigo e mestre Jesus, nesses momentos em que nos dirigimos a Ti, queremos reacender a nossa fé, baseada nos Teus ensinos, nas Tuas palavras de fé e de esperança, porque sabemos que Tu continua velando por nós, através desses emissários dedicados, prestimosos, incansáveis, que são os nossos amigos espirituais.
Por isso te agradecemos e queremos te louvar, a ti e a Deus nosso Pai, esse grande Criador, fonte de toda a beleza, de toda a justiça, de toda a bondade. Despede-nos em paz, ó amigo divino, que nós tenhamos um dia tranquilo e sereno e uma semana altamente reflexiva e produtiva em nosso processo de autotransformação. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Amigos, gostaríamos de informar que é importante publicar ou compartilhar essa mensagem. Aqueles que puderem, se inscrevam no canal da Casa da Fraternidade, sigam-no no Instagram, porque quando tem mais pessoas seguindo, o Instagram divulga com mais pessoas, e isso é importante para o movimento espírita. Uma das coisas que foi dito, né? A maior caridade que se faz com o Espiritismo é a sua divulgação. Então, se todos compartilharmos essas palestras, e vai ser muito bom. E a internet está cheia de palestras boas, a gente pode estar se inscrevendo, não só no canal da Casa da Fraternidade, mas em todos os demais canais, porque os canais que têm mais seguidores, digamos assim, eles sempre estão à frente. Na hora que você abre o YouTube, eles sempre estão oferecendo. Isso é importante para o movimento espírita. E no próximo sábado, às 16 horas, nós teremos outra palestra, outra live com o companheiro, dessa vez será o companheiro Carlos Doria. Ele irá nos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, nós vamos estar encerrando o mês de maio, trazendo mais uma vez o tema da família, até porque nós estamos com a família todos juntos ali o tempo inteiro, e isso faz muito bem a gente estar pensando e falando na família. Agora nós vamos então encerrar a nossa transmissão, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado, até breve. Até breve.